onde nós vivemos uma festa. E hoje nós vamos dar continuidade nessa festa com a nossa realidade. E a nossa realidade não é a nossa verdade, porque a nossa verdade, ela já foi declarada no mundo espiritual. A nossa verdade é que nós vamos ser relevantes nesse lugar. A nossa verdade é que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Nós já vencemos. Nós começamos o trajeto, a história da nossa vida, no ventre da mãe de cada um de nós. Ali começou o nosso trajeto, ali começou um tempo onde nós começamos na corrida da vida. Nós não sabemos quanto tempo vamos durar, mas uma coisa nós sabemos: nós vencemos. Nós vencemos porque nós nascemos. E o inimigo, a vida, o sistema, ele tenta contra o Filho de Deus desde o ventre de sua mãe. O sistema, ele quer nos roubar. O sistema quer nos colocar para baixo. Nós tentamos vencer o sistema, mas nós não temos como vencer o sistema, porque quem venceu o sistema foi Jesus Cristo. E aí nós herdamos a vitória em Cristo Jesus. Aí nós alcançamos a vitória porque Ele venceu por nós. E é muito interessante que, mesmo que nós nascemos, mesmo que estamos na corrida da vida, a vida, ela é dividida, o tempo é dividido, o mundo é dividido. Nós vamos acompanhar a história do mundo, que existe o AC e o DC, o antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo foi marcado por Cristo. Na época medieval, antes de Cristo, era de uma forma. Depois de Cristo, tudo mudou. Mas Cristo já era revelado no princípio, em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Será que Deus não conhecia a luz? Tudo através de uma palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. E João, no capítulo 1, diz que Jesus já estava no princípio. Jesus era o Verbo, Ele era o Verbo, Ele era a palavra. Por mais que o mundo tenha a divisão de antes de Cristo e depois de Cristo, Ele é. Cristo se manifestou no princípio. Cristo foi revelado no Antigo Testamento. Antes da lei, Cristo já havia sido revelado. Depois da queda, Cristo se manifestou. Como? Depois da queda que Cristo se manifestou? Porque quando Adão pecou contra o Senhor e desobedeceu, o Senhor vai lá, tudo era perfeito. O que o Senhor faz? Ele vai para cobrir a nudez de Adão, de Eva. Ele mata um animal, e da pele daquele animal ele cobre a nudez de Adão, do Adão caído. Isso representa Cristo. Cristo cobre a nossa nudez. Cristo muda a nossa história. O mundo é dividido em duas
e depois de Cristo. Nós somos marcados em dois tempos e é muito normal, é muito comum pessoas relatarem suas histórias de como era antes de Cristo, antes de conhecer Jesus, porque no primeiro momento Jesus ele é bom. Todo mundo fala assim: ah, eu sou filho de Deus. E aí as pessoas até se emocionam com o filme de Mel Gibson, com Jesus lá sofrendo na cruz. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu falei: rapaz, se eu estivesse lá, eu tinha resolvido esse problema. Ninguém ia colocar a mão nele, não. Loucura. Antes de Cristo a gente é muito doido. Então, pensando que tudo se resolve com as próprias forças. Você acha que se Jesus tivesse dado uma ordem, tudo não teria espaço? Ele era o Verbo, ele estava encarnado, ele veio cumprir uma missão e ele venceu. Ele venceu por mim e por você. Jesus venceu e ele nos trouxe uma novidade de vida. O homem, ele está à busca, ele está procurando alguma coisa para achar a felicidade. Na corrida da vida, o homem, ele está na disputa de conseguir coisas. Um bom emprego, uma família, uma esposa bonita, ou então, a moça esperando o príncipe encantado, que muitas vezes depois, que casa, descobre que aquele príncipe é um sapo. Enfim, casou, já era. Fica com o seu sapo, até que a morte separe. Ora ao Senhor, que não estiver feliz com o casamento: Senhor, eu quero morrer. Porque aí separou, aí eu sou monge, pode casar de novo. Separou assim, na morte. Antes de Cristo, muitas pessoas falam com muito entusiasmo. Eu já vi muito, e vocês também, eu acredito que já viram. A pessoa falando assim: ah, mas eu era muito doido, tacava pedra em avião, vivia na loucura, 24 horas drogado, 24 horas chapando. E aí a pessoa vai falando aquilo, eu já vi isso na igreja, o cara vai falando, e eu colocava o terror, ia lá no extermínio, e o cara vai falando, até que uma hora fala assim: mas aí depois eu segui Jesus. Aí acabou a história. Então tá, mas e aí agora? Não, segui Jesus. O maior entusiasmo está de quando ele era antes de Cristo. E na verdade nós temos que entender que a nossa alegria é depois de Cristo. Antes de Cristo é a nossa vergonha. Antes de Cristo nós estávamos nus. Antes de Cristo nós não ouvíamos mais a voz de Deus. E a palavra nos diz e nos garante que antes da fundação do mundo nós já estávamos em Cristo, nós estávamos nele. E eu gosto muito das histórias do Antigo Testamento. Eu sei que o Novo Testamento é o espelho do Antigo, ou vice-versa. Tudo que existe hoje já existiu. Tudo que nós vivemos hoje, o Senhor nos deu como presente, porque está tudo escrito. A palavra do Senhor é revelação. E o que é mais interessante é que nós vamos dar uma caminhada aqui na história que todos já conhecem. Se eu desse um tempo para essa palavra, eu já preguei ela uma vez na sede, E o tema dessa palavra seria armas e decisões.
Armas e decisões. Nós precisamos saber quais as armas que temos e qual é a decisão que vamos tomar. Nós entendemos ontem que a palavra que foi ministrada fala que nós somos casa de Deus, nós queremos a presença do Senhor, nós queremos que o Senhor se manifeste em nós queremos ser participantes das coisas que o Senhor tem preparado para nós. E no Antigo Testamento, o Senhor vai revelando quem Ele é e quem a pessoa era antes dele, e tudo muda. Mas por causa da nossa pureza de coração, muitas vezes nós não alcançamos aquilo que o Senhor preparou para nós, porque somos duros de coração. Porque muitas vezes duvidamos daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. E eu gosto muito das histórias de Davi, e a Lívia falou aí, né, ela sempre fala para mim uma palhinha, alguma coisa que eu vou pregar, dá um jeito de falar, mas é amém. E Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido pelo profeta. Olha o que aconteceu. Saul ele sai à procura, né, da jumenta que tinha sumido. E ele sai nessa caminhada procurando as jumentas do pai dele. Só que ele depara numa situação de que ele sai para procurar a jumenta e volta com a unção de rei. Maravilha, né? Deus poderoso. Você sai com propósito. Então, o que é interessante é que eu não sei qual foi a motivação de você ter saído de casa hoje. Eu não sei qual a motivação. Talvez a motivação seja só por causa de uma reunião, por causa de um compromisso, a igreja está começando. Talvez eu precise estar lá. De verdade, não se preocupe, você não precisa estar aqui. O Espírito Santo precisa estar aqui. A presença de Deus precisa estar aqui. Você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Então eu estava falando, antes de vir para cá, que eu entrei num lugar secreto, que não é tão secreto assim, na minha oficina lá, cheio de mosquito, e lá eu estava falando com Deus, só que passou tão rápido, que eu acredito que a eternidade é mais ou menos isso. A eternidade não é um tempo grande, a eternidade é um tempo fora do tempo. Como que funciona isso? Que maluquice é essa? Explique aí. É que quando você entra na presença do Senhor, parece que não tem relógio, parece que não tem tempo, parece que é tão difícil às vezes você conseguir entrar na presença do Senhor, porque sua mente está conectada com o mundo, com as coisas seculares, que você não consegue entrar naquele lugar, que você fica tentando, aí você tenta, sei lá, cambalhota, pula, Senhor, não estou me sentindo, mas quando você decide esperar, respirar, busca a palavra, e a palavra do Senhor diz que quando a gente busca de bom, manter a calma. E eu sei que passou tão rapidinho que eu até me atrasei um pouco para vir embora, e eu não queria sair da presença. A presença não é meu lugar. A presença é a eternidade. E como que funciona a eternidade? Você não sente o tempo, você não vê o tempo. E o Senhor, Ele marca a nossa história. E aqui, voltando para Saul, ele foi ungido pelo profeta. E a palavra diz que quando Saul foi ungido pelo profeta, o Senhor se aproximou dele. Saul teve um encontro com o Senhor. Ele saiu para procurar as jumentas, encontrou o profeta, e com o profeta ele foi ungido a rei. Saul, o primeiro rei de Israel.
Ele despontava entre os outros homens em estatura. Era tipo assim, Saul era o cara no meio do povo, no meio da galera ali. Saul era o maior. Ele era o cara que quando estava aquele monte de homem, ele despontava. Saul era da tribo de Benjamim. Saul era forte, bonitão. Eu sei que vocês devem ter assistido a novela da Record. Vocês devem ter assistido a novela da Record e viu que Saul era meio cansadinho. Mas não, Saul era lindão, Saul era bonitão. Ele era grandão, fortão, da tribo de Benjamim. Olha só que interessante, eu estava procurando saber um pouco da tribo de Benjamim e eu descobri que eles eram bons, sabe o que? Em lançar fundas, flechas. Olha que interessante. Saul, cara, Saul era, a tribo dele era uma tribo que guerreava, quase foi extinta, porque era uma tribo pequena, mas arremessar a funda. E nós vimos que quem arremessou funda foi Davi. Ou seja, a responsabilidade estava sobre Davi em defender o povo e ele passou a responsabilidade para outro. E o que é interessante é que esse cara, que ele era altão, bonitão, ele tinha uma coisa. Ele tinha uma autoestima baixa. E aí, o profeta Samuel fala assim, ó, 1 Samuel, capítulo 10, fala assim, ó, no versículo 6, diz assim: neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles, e será transformado em outro homem. Olha só, que coisa maravilhosa. Ele era um cara com autoestima baixa. O profeta fala para ele, ó, a partir dessa unção você vai ser transformado em outro homem, e você vai profetizar. Olha só que maravilha. Saul podia profetizar e virou profeta. Ele era um cara comum, né? Da tribo de Benjamim, mas foi transformado em profeta. A palavra diz aqui, nesse mesmo capítulo, no capítulo 10 de 1 Samuel, diz que quando ele vai procurar as jumentas, né, que tinham sumido do pai dele, ele encontra o profeta fala com ele assim, ó, você vai descer, você vai ser rei, que o povo quer um rei, e o profeta estava indignado com isso, o profeta não queria rei coisa nenhuma, mas ele fica triste. O Senhor fala assim, calma, não é você que estão rejeitando a mim. Vamos dar um profeta para esse povo. E Samuel falou assim, ó, olha só, falou para o povo, vocês querem um rei? Esse rei vai fazer vocês ficarem escravos. Esse rei vai tomar uma parte de tudo que vocês plantarem. Esse rei vai tomar as suas filhas, vai fazer delas uma concubina. Esse rei, e começa, o profeta Samuel só fala coisa assim para o povo desistir. Gente, vocês vão sofrer, se o rei der morte, vocês vão pagar a conta. E o povo falou assim, nós queremos um rei. O povo sempre decide o que quer. Só que quando o povo decidiu o que queria, as coisas aconteceram de uma forma muito bacana para Saul. Ele sai para procurar jumentas, volta com a unção de rei. Só que no caminho, quando ele desce, o profeta fala assim para ele, ó, quando você descer, você vai encontrar 3 homens, 3 profetas. Um vai trazer 2 cabritos, o outro vai trazer 2 pães, e o outro vai trazer um jarro de vinho, um odre de vinho. E nós entendemos que tudo isso, existe um símbolo de todas essas coisas. O cabrito representa o sacrifício
O pão representa o alimento e o vinho representa a alegria. Eu não sei se, como transportadores que somos, eu não sei se nós trouxemos algum desses elementos. Eu não sei se quando você saiu de casa, você saiu somente para receber alguma resposta de Deus, ou se você trouxe de casa algum desses elementos. Se você trouxe o pão, que é o alimento, mas se você não trouxe o pão como alimento, você trouxe o quê? O sacrifício. O sacrifício por quê? Porque você poderia estar assistindo Netflix em casa, você poderia estar, sei lá, fazendo qualquer coisa, andando de skate, surfando à noite, qualquer coisa. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você vem, você está aqui, e se você está aqui é porque o Senhor tem um presente para você, o Senhor quer te abençoar. Muitas vezes na nossa vida está faltando o quê? Está faltando vinho. O que é o vinho? É a alegria. Nós perdemos a alegria porque o sistema tem nos roubado. O sistema quer nos puxar para baixo, o sistema quer nos entristecer. O mundo tende a nos levar para algo negativo. E Cristo está dizendo: você é vencedor. Ei, eu estou falando de você. Desperta. Eu tenho coisas maravilhosas para você, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos planos. Você sai procurando um objeto, você é um animal. Eu te dou um reinado. Talvez o seu maior problema na sua casa seja falta de comunicação. Talvez o seu maior problema na tua casa seja a falta da alegria. Talvez o seu problema na sua casa é você mesmo. E eu garanto, é você. Nós somos o maior problema. E aqui, Saul sai e volta com uma resposta. Ele não estava nem procurando essa resposta, porque quando o profeta fala assim: cadê Saul? Saul, você vai ser rei? Cadê Saul no meio do povo? A palavra diz que ele desfrutava entre os homens, mas cadê o Saul? Saul estava escondido atrás das batalhas, escondido. Olha só, ele foi ungido, e a palavra diz que ele seria um novo homem. E por que ele não tomou posse desse novo homem que ele seria? Da mesma forma aconteceu com Davi. Davi foi ungido pelo profeta, e é o mesmo profeta, não tem nada de diferente, é o mesmo profeta. Em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 13, Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito de Yahvé assenhorou-se, ou seja, apossou-se de Davi, e Davi estava em Ramá, retornou para Ramá. Davi também recebeu essa unção. Quem era Davi? Davi era um filho bastardo, Davi era um filho de Jessé, que no dia da unção, que o profeta foi ungir Davi, porque Saul foi reprovado por Deus, Saul desprezou Yahvé, e naquele dia, o Senhor fala para Samuel: Samuel, seguinte, você vai ungir o filho de Jessé, ele será o novo rei. E Samuel falou assim: e agora? Como que eu vou? O rei aqui está vivo, eu vou lá ungir outro rei, um rei vivo. Você só ungia um rei quando o outro morria. E estava lá Saul vivinho, Samuel tinha que ungir o rei. Então Samuel toma, pega uma estratégia: eu vou sacrificar na casa do Senhor. Dali ele parte para a casa de Jessé,
E ele faz como? Quando ele olha os filhos de Jessé, um mais bonito que o outro, fala, é esse aí. Aí o Senhor fala assim, não, esse não. Ei, você está vendo com os olhos naturais. Aí daqui a pouco vem outro filho de Jessé falando, não é esse, mais bonito ainda. Não, esse não. Eu sei que quando acabou, Samuel falou assim, por acaso tem outro filho? Ele falou assim, não, tem pastor de ovelhas, está lá, cuidando das ovelhas lá. É um franzino, é um pequeno, é o menor. Então traz ele. E nessa hora, o Senhor se apossou de Davi. E a palavra diz aqui, Davi, pastor de ovelhas, lutava com suas próprias mãos, defendeu sua nação com uma funda e pedras, defendeu seu reinado com espada e escudos. Só que no dia que ele não usou as suas armas, quase voltou tudo a perder. É interessante isso. Por quê? Saul vacilou. Davi veio, um trajeto maneiro também, vencendo as batalhas, vencendo as guerras, tendo problema com Saul, mas aí tem um dia que ele dá uma vacilada, e não foi exatamente com Betseba, naquele momento com Betseba, foi um pouquinho antes. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 21, quem tiver sua Bíblia, quiser abrir, essa é a palavra-chave. Nós vamos ler a Bíblia agora, depois de meia hora, amém? 2 Samuel 21, no versículo 15, diz assim, todos abriram a Bíblia? Amém? Com misericórdia. Nós vamos ter o lendo a Bíblia devagar, nós vamos aprender todos esses detalhes. Amém ou não? Amém? Estou sozinho aqui? Amém. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com sua guarda, combatendo os filisteus, e Davi ficou exausto. Olha só, que doideira isso aqui, ele combateu os filisteus e ficou exausto. Tem alguém cansado aqui hoje? Só eu? Alguém está exausto? Alguém está cansado? Amém. O Senhor é a nossa força. Amém. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob. Olha só que nome bonito para dar no filho. Não é bonito? Não ou não? Pega a sugestão. Não. Pega a sugestão do nome. Isbi-Benob. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafá, que prometeram matar Davi. A ponta de bronze de lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, a ponta da lança. E além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Olha só, essa espada foi consagrada para matar Davi. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apague a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Olha só que doideira! Davi sai para a guerra, ele se cansa. Ele se cansou a ponto de fadigar. Tipo assim, vocês não viram eu trabalhando nessa obra aqui, gente. Teve uma hora que eu cansei e apaguei naquele canto ali, e alguém cometeu o pecado de gravar eu roncando. Isso é pecado. Se liga só. Vou falando lá já, é pecado. Marco da gabinete, perdão. Eu me cansei. Davi se cansou. Só que quando Davi se cansou, ele não estava sozinho não.
tinha que sair com ele. Nós não podemos andar sozinhos, não. Eu estava cansado ali, mas tinha um monte de abissai aqui do meu lado, me defendendo. Era para um outro abissai ter levantado, não filma não! Mas deixaram filmar. O inimigo é sujo. Se vocês continuarem nessa história aqui, no versículo 18 até o final, vai contar a história que esse gigante tinha outros irmãos. É só continua ali, marca isso aí, continua, vai ler em casa, não acredita em tudo que eu estou falando, procura, pesquisa. Se tiver alguma coisa que você não concorda, não procura, nós vamos conversar. Existiam outros gigantes, mas vocês lembram que lá na batalha, que o gigante estava lá afrontando o povo de Israel, e Saul tinha que ir para a guerra e defender o povo, defender a nação. Saul ficou com medo porque o gigante era muito grande. Já está falando, é gigante. Golias botou terror na galera. E o pessoal botou frouxura. E Saul também botou frouxura. A responsabilidade de um povo está na mão de um rei, não é isso? Olha só como é que funciona, é simples assim. Olha nós aqui hoje, nação, Brasil. O que o nosso presidente fizer, quem vai pagar o pato? Nós. Hein? Nós, né? É diferente de antigamente não. Independente se você votou nele ou não, o que ele fizer, você paga a conta. Não é diferente. Isso foi com o presidente passado, isso é de geração em geração. O que o rei faz, quem paga a conta é o povo. E olha só que doideira. Existiu ali mais alguns gigantes. Davi, quando ele pega a pedra, ele pega uma pedra para atacar o gigante. São quantas pedras? Vocês lembram quantas pedras? 5 pedras? Ajuda, gente, estou sozinho. Por quê? Porque ele tinha outros irmãos, esse gigante. Davi não foi preparado, mas ele já tinha uma visão. Opa, se alguém quiser comprar um bagulho, eu preciso estar preparado. Lê a história que você vai ver que esses gigantes eram todos irmãos. Só que olha só, eles vieram procurar vingança, eles vieram para matar Davi. Mas Davi se cansou. Por esse motivo não podemos ficar só. Você não sabe o dia que você vai se cansar, meu irmão. Você sabe de história de várias pessoas que começaram uma caminhada, homens de Deus, mulheres de Deus, cheios da disposição, expulsava demônio, pregava, cantava, evangelizava nos pontos de ônibus, dentro de ônibus. Tem muito tempo que eu não ando de ônibus, mas eu lembro quando eu era menino, quando eu era criança. Tinha os profetas, os homens de Deus, que entravam dentro do ônibus e falavam: ei, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Era assim desse jeito. Não sei se ainda é assim dessa forma, porque as coisas mudaram. Os profetas se calaram, os homens de Deus estão com medo, estão cansados. Deixa eu falar com você. Se você está indo para o supermercado, está indo para a padaria, para a faculdade, para a escola, e se você não fala no nome de Cristo, você está cansado, pega força, seja um abissai de alguém. Ninguém consegue viver sozinho, ninguém é autossuficiente, todos nós dependemos de Cristo, todos nós dependemos um do outro. Nós somos um pequeno grupo aqui hoje, com grande potencial. Cada um tem armas poderosas. O Senhor tem dado estratégia a cada um
Abissai era sobrinho de Davi, era amigo de Davi. Abissai era seminário, protetor. Eu acredito que Abissai era tipo Pedro com Jesus, que mal veio prender Jesus. Pedro pegou a espada e decepou a orelha de Malco. Mas esses dias eu estava vendo uma história. Pedro era seminário, mas era ruim de espada, porque aquela espada era para cortar o pescoço. Ele errou o pescoço e sentou a orelha. Brincadeira, tá, gente? Você está na minha heresia. Só um descontrair. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 26 diz assim: então Davi perguntou ao Eteu, Aimeleque e Abissai, cuja mãe era Zeruia, está vendo? A mesma pessoa, cujo irmão era Joabe: quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abissai prontamente respondeu: eu descerei contigo. Olha só, todos nós precisamos de um Abissai, certo? Ou nós precisamos ser um Abissai de alguém. Ei, preciso de ajuda. Então tá, eu vou. Então Davi e Abissai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança. Estava dormindo, fincou a sua lança no chão, próximo de onde recostara a cabeça. E Abner e alguns outros soldados estavam deitados à sua volta. Abissai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos, permita que eu atravesse com sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe, não precisarei dar o segundo golpe. O cara era sanguinário. Ou seja, meu irmão, você precisa ser sanguinário também. Abissai, ele estava com sangue no olho. Só que a palavra hoje, apesar de que nós estamos falando do Antigo Testamento, nós trazemos para o Novo Testamento. Olha só, Efésios 6:10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Olha só, está falando assim, ó, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do teu poder. Na força do poder de quem? Do Senhor. Seja fortalecido no Senhor e na força do poder do Senhor. Revesti-los de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura, está falando toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olha só, está falando aqui o seguinte: se você venceu hoje, se liga, permanece, porque o inimigo ele não vai desistir de te colocar para baixo. Estais, pois, firme, olha só, estais, pois, firme, cingido com sua verdade, vestido com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Ou seja, você vence toda a guerra orando, se revestindo de toda a armadura de Deus, e só assim você vai ser um Abissai de alguém, só assim você vai poder desfrutar daquilo que o Senhor tem colocado, a oportunidade de Deus na sua vida. Amém, Jesus, glória a Deus. Abissai venceu os amonitas pela ordem do rei Davi. Abissai se ofereceu em cortar a cabeça de Simei, da família de Saul, quando mesmo amaldiçoava o rei, quando o rei precisou de sair fugido. Esse cara ficava amaldiçoando o rei. Abissai falou assim: quer colar, cortar a cabeça dele? Abissai matou 300 inimigos com sua lança. Abissai
Abissai buscou água para Davi no poço de Belém. Uma vez Davi estava lá com uma sede, assim, falou assim: ai, quem dera, se eu pudesse beber agora a água daquele poço. Abissai sai na madrugada e vai lá e busca a água no poço de Belém. E quando traz para Davi, Davi fala assim: como posso eu beber dessa água? Se os homens, se o meu Abissai, se os meus amigos, como eu posso beber dessa água? Se os meus amigos quase perderam a sua vida para trazer essa água comigo, então eu me entrego ela de oferta ao Senhor. Davi tinha algo especial, adoração. O homem segundo o coração de Deus tinha a quem contar, porque não andava só. Meu irmão, não anda só não. Não anda sozinho não. O Senhor, quando Ele te compra e você começa a fazer a obra dele, mas você não pode andar sozinho, você precisa ter um Abissai do seu lado. É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós precisamos usar as armas. Quais são as armas? Além da nossa oração, além da súplica, além de toda a armadura de Deus, quais as armas que nós temos que podemos usar? O que eu posso me segurar? Tem aquele ditado que fala assim: ah, não entra nessa água profunda não, porque a armada não tem cabelo. É assim? É mais ou menos isso a pessoa que anda sozinha, a pessoa que está desigrejada, a pessoa que por algum motivo não quer mais congregar, não quer mais estar junto. Ela está andando sozinha, ela não tem onde se agarrar. Mas aqui, eu andando com vocês, vocês andando comigo, eu posso gritar: ei, tia, me ajuda aqui. Fala por mim, me ajuda. Alguém pode gritar: ei. Fica sozinho não. Também não transfere a sua responsabilidade para ninguém. Não fique esperando alguém fazer algo que você pode fazer. Nós vimos aqui que o rei que não andava sozinho, que era Davi, ele só deu mole porque ele escutou muito também Abissai. Quando falaram assim para ele: ei, não vai para a guerra não, fica em casa, tenha cuidado com o que você fala, meu irmão. Da mesma forma que você pode ajudar alguém a se levantar, você pode derrubar essa pessoa. Por isso precisa, Efésios 6, 10 diz o seguinte: se revista de toda a armadura de Deus. Efésios 6,10 diz assim: fortaleça a força do poder do Senhor. Por quê? Para que você também não seja confundido. Abissai foi uma bênção. Nós podemos ser uma bênção. Mas o seguinte, Davi, por algum motivo, nessa história, Davi, por algum motivo, ele se sentiu tão seguro, que ele falou assim: não, não vou para a guerra não. E aí, quando ele não vai para a guerra, o que acontece? Um dia ele tomando sol, galera, todo mundo lá se matando na guerra, ele de boa. Aí ele olha a mulher tomando banho e fala assim: eita, mas ela lá para mim. Aqui é a queda de Davi. Gente, nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar atentos ao que pode acontecer com cada um de nós. O destino de uma nação na mão de um jovem, quem tinha responsabilidade não exerceu o seu chamado. Nós estamos falando aqui de 3 pessoas. Nós estamos falando de Saul, que não tomou a decisão correta de representar o que ele tinha que fazer. Nós estamos falando de Davi, que não andava sozinho. E nós estamos falando de Abissai, que era sanguinário.
três características diferentes. No primeiro momento, eu falei sobre três profetas, três homens, que cada um trazia uma coisa. Um trazia o sacrifício, outro trazia o pão e outro trazia o vinho. Um trazia o sacrifício, o alimento, outro trazia o alimento, outro trazia a bebida. Cada um na sua proporção. O que Davi fez? Davi escutou que sai dos seus homens, porque esses homens não tinham revelação de Deus. Eles eram sanguinários, mas não tinham revelação de Deus, porque eles achavam que a lâmpada de Israel, que a glória de Israel estava depositada no homem. E na verdade, a lâmpada de Israel está depositada em Deus, Yahvé. A lâmpada de Israel é Yeshua HaMashiach. Nós precisamos entender que a lâmpada que não pode ser apagada é a lâmpada do Espírito que nós levamos. Por isso, nós temos que andar com o Abissai, temos que ser um Abissai, temos que ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que lutava com as próprias mãos, que a palavra diz que ele matou um urso e um leão com as próprias mãos, mas que ele venceu o gigante com uma funda. Nós precisamos ter essas características. E nós precisamos entender que quando nós buscamos alguma coisa, nós buscamos ainda muito pouco, assim como Saul saiu para buscar as jumentas do pai dele, voltou com o reinado. Então, não sei o que você veio fazer aqui, não sei qual foi a sua busca, mas aquilo que você veio buscar, o Senhor tem muito mais para te oferecer, para te dar. O Senhor, Ele vai te dar muito mais do que você pensa. O Senhor, Ele quer te colocar numa posição de Davi, como um homem segundo o coração de Deus, e também o Senhor quer te fortalecer por Abissai, que está ali atento ao teu amigo, ao teu irmão. Ou seja, uma nação está na mão de um homem, mas se nós não formos intercessores, se nós não nos posicionarmos, tudo se perde. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa força, o nosso coração na mão de homens. Nós colocamos a nossa esperança na mão de pessoas. Entendemos que as guerras já começaram em seus territórios. Devemos lutar com armas que temos. Qual a sua arma que você tem hoje? O que você tem hoje para ir para a guerra? O que você tem hoje? O que você tem hoje? Não importa. Se até aqui você não tinha suas armas, o que importa é que o Senhor está te revestindo hoje de toda a armadura de Deus. O que importa hoje é que o Senhor, na hora que você sair daqui, você tem desafios a cumprir, tem desafios a enfrentar lá na frente. O gigante vai se levantar. Você vai ter armas, escudos, ou você vai ter pedras. Mas o Senhor, Ele vai te dar aquilo que você está buscando, muito mais. O Senhor, Ele quer te revestir de toda a armadura de Deus. As nossas batalhas, as nossas guerras hoje são espirituais. Apesar de tantas coisas naturais acontecendo, apesar de que tudo que está acontecendo na sua casa, apesar de tudo que você está vivendo é natural, existe uma solução espiritual para você vencer as coisas naturais. E essa solução é Cristo Jesus. Sem Ele não há vitória. Eu não sei o que
que Ele te trouxe aqui hoje. Eu não sei quais são suas guerras, mas eu sei de uma coisa: tudo está na mão do Senhor. Toda a sua vida está na mão do Senhor. Todo o teu trajeto, desde o dia que você nasceu, você é mais que vencedor. E quando você nasce, você ganha a primeira vitória. Mas quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem a vitória garantida. Coloque-se de pé. Não transfira a sua responsabilidade para outra pessoa. Não tem aquele colega seu de trabalho, não tem aquela amiga sua, sei lá, cabeleireira, da faculdade, não sei. O Senhor te colocou do lado dela, o Senhor te colocou do lado dele, para que você seja um abissai, mas um abissai com a revelação. Guerreiro com abissai, mas com o coração igual de Davi. Talvez com as motivações que ainda não estão alinhadas com uma motivação de saúde. Mas não importa. Não importa como você começou o seu projeto. Não importa como você vai terminar ele. Use bem as armas que você tem em suas mãos. Seja motivado. Também seja motivador. Olhando com boas perspectivas. A maior e melhor poderosa arma a ser usada é a sua decisão. Aleluia. Você pode decidir vencer. Aleluia. Você pode decidir continuar. Como você, se você não tomar nenhuma decisão, já também é uma decisão. Ficar para trás. Não pare de lutar. Não baixe sua guarda. Seja determinado. Use as suas armas. Vocês me falam quais são as armas que eu vou usar. Não sei. Eu não sei pregar. Não sei cantar. Não sei tocar. Quais as armas? Sei quais as armas a usar. Use as armas da oração. Entra para dentro do teu quarto. Fala com o Senhor. Entra na eternidade. Quando você entra no seu quarto e começa a falar com Deus, você entra na eternidade. Quando você entra em oração, quando você entra no jejum, são armas poderosas que o Senhor tem te dado para vencer o dia mal. Quando você entra na palavra, o Senhor te dá revelação. A palavra é a revelação de Deus. A Bíblia ela foi escrita para te ajudar. Aqui são várias armas, várias armas. Em Apocalipse, as pessoas têm muito medo do Apocalipse, mas Apocalipse diz que a igreja vence. Apocalipse diz que a igreja vence. Você é igreja. Não baixe suas armas. Não baixe suas guardas. Ore. Jejum, leia, busca profundidade na palavra. Enquanto essa canção vai ser tocada, faça uma oração aí com você mesmo.
pedindo para que o Senhor venha te revestir de toda a armadura de Deus, pedindo ao Senhor que Ele venha colocar em você aquela energia de menino, de Abissai, o temor que Davi tinha. Fale com o Senhor: Senhor, eu sou limitado demais, Senhor, eu não estou usando as armas corretas, me ensina a usar as armas. Senhor, eu só tenho pedra na minha mão, então que eu possa acertar o alvo. Senhor, me ajuda. Fala para o Senhor a tua fraqueza, os teus medos, as tuas guerras. Enquanto essa canção estiver tocando, não olhe para o lado, não pense em ninguém, somente fale com Ele. Fale com Ele, Ele vai te ouvir. Fale com Ele.
Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, imbatível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos. Com as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, Pai, nós